Então aqui a gente vai ter um exemplo de alternância de processos, como é que funcionaria. Aqui a gente vai ter o processo 0, aqui vamos ter informações do processo 1 e o que o sistema operacional vai fazer quando a gente vai ter essa troca de processo, nessas mudanças de estado. Então inicialmente a gente vai ter a execução do processo 0, ele vai estar executando normalmente, e aí, em algum determinado momento, ele vai receber uma interrupção chamada de sistema. Então, aqui a gente pode supor que alguma requisição ao dispositivo de entrada e saída ele finalizou. Então, ele vai enviar uma interrupção, e aí, nesse momento, o processo 0 ele vai precisar parar a sua execução. A gente viu que quando ocorre uma interrupção, a gente vai mudar o estado de em execução para o estado de pronto. E aí, para fazer isso, a gente vai mudar para o modo de operação de kernel do sistema operacional. E aí ele vai atualizar o estado do Process Control Block do processo 0, ele vai salvar quais são os registradores que estão sendo utilizados, vai salvar lá informações de quanto tempo ele ficou executando, vai salvar isso na memória principal, e aí depois ele vai escalonar o processo 1 para executar, já que ele estava esperando, por exemplo, a finalização do dispositivo de entrada e saída. Então aí nesse momento, o sistema operacional ele vai carregar as informações do PCB do processo 1 para os registradores, e aí o processo 1 ele pode começar a executar. Então, nesse período onde o P0 estava executando e houve essa atualização do PCB de P0, a gente vê que o P1 ele estava ocioso. Aí, depois de ter feito essa atualização, ele começa a fazer a sua execução. Em determinado momento, também vai ocorrer uma interrupção que vai parar a execução de P1. Então, o que vai acontecer? O sistema operacional vai entrar no modo de operação do kernel, ele vai atualizar o PCB de P1, atualizar quais são os valores dos registradores que foram utilizados até esse momento, e aí ele vai carregar novamente qual que é o processo que vai entrar no estado de execução. Aqui nesse nosso exemplo, o P0 ele vai voltar à sua execução, então a gente vai pegar todas as informações que foram salvas anteriormente na memória principal e vai carregar nos registradores do processador, e aí o P0 ele vai voltar a executar. E aí a gente repara que enquanto o P1 estava executando, o P0 ele estava ocioso, e depois ele vai começar a executar novamente até ele finalizar aí a execução da sua última instrução. Então repare, pessoal, que sempre quando há mudança de estados de processo, a gente vai ter o sistema operacional sempre interagindo para atualizar as informações do Process Control Block, do PCB. E a gente chama essa mudança de estados de troca de contexto. Sempre quando o processo ele muda do estado de execução para qualquer outro, a gente está fazendo uma troca de contexto. E na troca de contexto, a gente sempre precisa salvar as informações atuais na memória principal para carregar as informações do processo que vai começar a executar. Então, sempre quando há troca de contexto, o sistema operacional ele precisa salvar as informações do processo que está em execução na memória principal e recarregar as informações do novo processo que vai entrar em execução para o processador, para os registradores do processador. Então, a gente sempre tem essa troca de execução, sempre tem que estar passando para o modo de operação do kernel. Para gerenciar essas mudanças de estado do processo, o sistema operacional ele vai ter várias estruturas de dados de filas. A gente vai ter a estrutura de dados de fila de prontos, que é a estrutura onde vai estar armazenando os PCBs dos processos que podem entrar em execução. Então perceba aqui que normalmente as filas elas vão ser implementadas através de listas encadeadas. Então aqui a gente percebe que a gente vai ter a cabeça dessa fila e aqui quais são os processos que estão na fila de prontos. Então aqui a gente pode ver que na fila de prontos a gente vai ter a informação do PCB do processo 7 e vamos ter aqui a informação do PCB do processo 2. A gente vê que para cada dispositivo de entrada e saída, o sistema operacional também vai armazenar uma fila de espera. Então aqui a gente vai ter essa fila do disco da unidade 0, aqui vai ter todos os processos que estão esperando a conclusão da requisição do disco. A gente vai ter informação aqui do processo 3, processo 14 e processo 6, por exemplo. Vamos ter informação aqui que está esperando o terminal, aqui o processo 5 está utilizando o terminal, entre outros dispositivos de entrada e saída. Então vai ter várias filas de espera, uma para cada dispositivo de entrada e saída do computador.